Oi, Michele. Olá, doutora. Doutora, eu quero, em primeiro lugar, lhe dizer que eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com a senhora. Quero muito agradecer pelo convite e até agradecer a senhora também por participar, né, conosco do projeto do Livro do Mês. Tem sido muito interessante fazer esse projeto, apresentar os livros de forma detalhada para os alunos e aprender tanto. E fazer isso diretamente com a senhora, que é uma fonte de aprendizado, é um grande privilégio. Muito obrigada mesmo, viu? Eu é que agradeço. Olha, nesse mês nós vamos divulgar esse livro, né, o ABC da Trilogia. Nós temos feito uma série de lives apresentando vários livros, contextualizando sobre a escrita, o objetivo, apresentando mesmo o conteúdo para os alunos. E tem sido muito bacana o resultado com os alunos. E nós trouxemos esse para que a senhora conte para a gente um pouquinho sobre a época em que ele foi escrito, o objetivo até da senhora ali em sintetizar também os assuntos trilógicos, porque esse livro é uma maravilha para apresentar a grandiosidade da trilogia para as pessoas. Então, conte um pouquinho para a gente, por favor, sobre essa experiência. Com prazer. Eu tive que escrever esse livro, Michele, porque eu sentia, e todos sentiam a mesma dificuldade que você diz que sente, quando as pessoas perguntam, mas afinal de contas, o que é a trilogia analítica? O que é isso, trilogia analítica? Então, a gente diz, bom, é a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. E aí as pessoas continuam olhando para a gente com aquela cara de interrogação. E aí, para a gente explicar essa ciência que unificou o campo do conhecimento, que é aplicada em tantas áreas. Então, eu tinha um cliente, o nome dele era Hélio Castro. E Hélio, quando eu estava atendendo lá no meu consultório em Nova York, lá no East Side, nós tínhamos lá uma clínica, e ele esteve lá, morou lá em Nova York um tempo e gostava muito de acompanhar o trabalho. Ele falou assim, doutora Cláudia, a senhora precisa escrever um livro com linguagem simples, popular, para eu poder presentear meus amigos. Porque às vezes eu quero explicar para os meus amigos essa ciência que fez tanto bem para mim, para os meus filhos, para a minha vida, inclusive curando doenças, tudo. Eu queria tanto presentear as pessoas com um livro simples. E geralmente os livros são científicos e filosóficos e teológicos. E como que a gente faz para introduzir essa ciência? E aí eu pensei, puxa vida, mas é mesmo, né? Então, conversando com o Dr. Cap, muitas vezes ele dizia assim, quando a gente vai falar sobre uma novidade, uma nova escola, ou dar uma entrevista na televisão ou qualquer coisa, nós temos que imaginar que as pessoas que nos escutam têm mais ou menos de 12 a 14 anos. Então, o que você explicaria para uma criança de 12, 13 ou 14 anos? Qual didática, né? Exatamente, a linguagem, a simplicidade. Então, e isso funciona para adultos e cientistas e filósofos e para todos. Porque um primeiro contato tem que ser simples e direto. Então, eu pensei, bom, eu vou escrever imaginando que eu estou ensinando para um adolescente. O que é essa ciência? E comecei. E aí eu pedi para um desenhista, né, Carlos Gomes Freitas, que fez as charges que eu coloquei, os desenhinhos ilustrativos, para tornar ainda mais fácil a compreensão. Então, o interessante é que esse livro, afinal, muitas pessoas que já são até pós-graduados gostam de ler, porque é uma introdução, como você falou, a esse trabalho tão grande. Eu ia falar, doutora, desculpa lhe interromper, que o Hélio nos representa, porque nós temos, assim, à medida que nós vamos aprendendo, nós queremos levar para outras pessoas, queremos, assim, nós somos tão beneficiados, aprendemos, resolvemos tantos problemas, até como a senhora falou, em questão de curas mesmo, né? E quando a gente vai apresentar para outras pessoas, a trilogia é tão profunda... Às vezes, assim, eu sinto que eu acabo me embananando mesmo. Começa a falar de inversão, falo de inveja, falo da ação, e aí vai falando, e a pessoa está ali tentando acompanhar,
mas não consegue. Então, hoje o que eu faço sempre é, até quando eu apresentei com outros livros, eu coloco junto o ABC da trilogia. Ou, às vezes, quando eu vou dar como primeiro presente, já dou esse livro mesmo, que introduz as pessoas, e 100% das pessoas que já foram presenteadas com esse livro por mim, voltam e agradecem, falando assim, o principal feedback que eu recebo é que são ensinos básicos da nossa vida. Exatamente. É como se fosse um livro de como viver, assim. De uma forma tão básica, a gente aprende muito sobre conceitos universais que despertam mesmo na gente. Então, a senhora fez um trabalho excelente nessa comunicação, né, para os alunos de 14 anos ali. Interessante, Michele, porque esse livro é estudado também nos nossos cursos de pós-graduação, né, como uma introdução ao assunto, porque depois a gente vê em cada capítulo, isso vai se desdobrando, e vamos nos aprofundando na pesquisa e na ciência. Então, aí vai ramificando como um grande carvalho, né? Que tem aqui as raízes, né? A teologia, a filosofia e a ciência, conceitos completamente simples e verdadeiros, e que depois vão crescendo e vão se ramificando, né? Para a gente poder ver a que ponto que essa ciência pode chegar. Bom, você sabe, Michele, esse livro eu tive uma grande satisfação de ter lá uma parceira. Hoje ela é parceira, Susan Berkeley. Ela era, na época, cliente do Dr. Kepp ainda, e somente, mas ela fez a tradução desse livro para o inglês, e depois disso, esse livro já foi traduzido para francês, alemão, sueco, finlandês, russo, chinês, espanhol, italiano. Acho que todas as línguas, né? Que a gente... Ou seja, o mundo todo está sendo beneficiado com esse conteúdo. É verdade. Então, eu fico muito satisfeita, né? Que esse livro tenha sido útil e seja útil até hoje. Doutora, e não só o livro em si para as pessoas, mas as próprias leituras terapêuticas, né? Que são feitas através da faculdade, algumas vezes na introdução dos cursos, à medida que a gente vai lendo, acompanhado pelos professores, o aprendizado é ainda mais profundo, né? É verdade. Então, é bem interessante isso. Eu participo, né, das leituras terapêuticas, e às vezes a gente lê sozinho, aprende muito já, mas quando está junto, ouve outras experiências, aplicações, é ainda mais profundo, uma experiência ainda mais incrível. É verdade. Agora, um dos temas, né, que são abordados aqui, entre tantos que são maravilhosos, um que sempre me chama bastante atenção, e que vez ou outra eu volto para ler, que assim faz muito sentido para mim, é o tema do amor. É o capítulo 14, onde a senhora, né, o Dr. Kepp, apresenta o amor como o único sentimento verdadeiro e também como o mesmo que a espiritualidade. Então, acho que assim, o que desperta em mim, todas as vezes que eu li, é pensar que nós temos muito essa busca, essa conexão, assim, esse desejo dessa conexão com Deus, buscamos isso de muitas formas, e isso simplifica tanto num sentimento que já está dentro da gente. Então, quando eu leio o livro, para mim, toca bastante, e é um capítulo que eu gosto sempre de compartilhar com as pessoas, esse capítulo 14. Tem esse dragãozão aqui, né? Somente aquele que tiver afeto será tolerante para me vencer e passar por esta porta. Este dragão que está aqui, que vocês estão podendo ver, é o dragão da censura à consciência, né? Então, além do sentimento do amor, que é algo espontâneo, básico, inato, todo ser humano tem o amor. Aliás, né, tantas pessoas falam de Cristo como sendo a personificação do amor, né? E de fato é. Só que muitas vezes se faz assim uma complicação em torno do relacionamento com Deus, né? Então precisa disso, precisa daquilo, precisa de tal rito, de tais formalidades, obrigações, e na verdade o relacionamento com Deus, ele é extremamente simples e direto, e que nós colocamos um monte de obstáculos. Isso é uma pena. Agora, o principal problema, como vocês estão vendo nesse dragão aqui, é a censura à consciência. Então, cada vez que a gente vai se aproximar de Deus, né? Então a gente tem que ver
erros que a gente fez, pecados que cometeu, omissões, que são as patologias. Então, cada vez que a gente se pensa em Deus, a gente logo lembra do que a gente deixou de fazer, do bem que a gente deixou de fazer, ou do mal que a gente fez. Então, o amor, ele é uma forma de nós podermos reparar esses sentimentos de culpa que ficam lá dentro e que ficam nos afastando de Deus. Então, por que, né, que eu não posso ver isso com bondade, aceitar, admitir e me reconectar com Deus se Ele é puro amor, né? Então, isso é claro que isso é feito, como você já faz análise, né? Você já fez os nossos cursos e você é muito ativa, você é muito realizadora, idealista, então você capta mais rápido, né? Você tem também um passado de muito interesse por Deus. Então isso facilitou muito também para você se aprofundar. Agora, as pessoas que querem fazer isso e começar com isso, eu acho que sim, a reflexão, esses textos, todos eles vão acabar levando a pessoa a esse relacionamento de amor. Seja com Deus, principalmente com Ele, mas seja com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas com quem você trabalha e com seus inimigos. Porque a parte mais difícil são os conflitos nos relacionamentos. Então, é fácil dizer, né? Sinta amor, dê amor. Mas como que é isso na prática? Então, essa ciência lida com as dificuldades que nós temos de poder sentir e demonstrar e fazer atos de amor. Quais são os obstáculos? E afeto, Michele, é algo que é como um remédio, é uma farmácia interior que nós temos, e o afeto, ele é uma energia que cura a própria pessoa. É um sentimento que cura, é curativo. Quem dá e quem recebe, né, doutora? Quem dá e quem recebe. Mas para quem dá, é mais curativo, sim. É mais importante. Quando a gente aprende que é o amor que a gente sente e não o amor que a gente recebe, que é o mais importante, né? É o amor que a gente sente e que a gente dá. Sim. Muito profundo, doutora. Muita sabedoria. Obrigada por compartilhar ela com a gente. Para finalizar, eu gostaria só de lembrar, né, as pessoas que estão nos assistindo, que esse é o livro do mês. Nós fazemos essa campanha pensando na graduação gratuita, que também é um ato de muito afeto, muito amor do Dr. Kepp, da senhora, pela sociedade, né? Porque à medida que as pessoas absorvem conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria também da trilogia analítica, nós estamos expandindo, né, a nossa consciência, melhorando a nossa convivência de modo pessoal, familiar, na comunidade, na sociedade. Isso, como a senhora até comentou da tradução, vai se expandindo para o mundo todo. Então, a faculdade tem um projeto de graduação gratuita e uma das formas de subsidiar o projeto é através de algumas campanhas que nós fazemos, entre elas a campanha do livro do mês. É verdade. Nesse mês de março, todas as vendas desse livro, o valor será 100% destinado para cobrir essas despesas da graduação gratuita. Isso mesmo. Obrigada por esse afeto, viu, doutora? Obrigada Imagina. Pelo conhecimento que a senhora sempre compartilha conosco. Eu queria dar uma última mensagem. Claro. Para os homens. Porque para nós mulheres é muito mais assim familiar falar de amor. E para os homens não tanto. Mas eu queria que os homens entendessem que esse livro tem muitos assuntos importantes para eles também, porque o amor no homem ele é muito traduzido pela realização, pela ação boa. Por um homem que ajuda a família ou a sociedade, realiza um trabalho de ideal, e que isso vai dar saúde para ele, vai dar saúde para o mundo e para a família dele também, enfim, vai ser bom para todos. Eu acho que o gênero, né, masculino tem muito mais bondade e afeto do que normalmente a gente percebe. Então eu queria que os homens se encorajassem para também ler esse livro e entendê-lo. Não só as mulheres, porque as mulheres eu sei que se atraem pelo tema, mas que os homens entendessem que na trilogia amor, afeto, é ato puro, é ação boa, principalmente.
E nisso os homens podem, sim, se empenhar bastante. Excelente. Então, fica o convite para o nosso público, para todos, e em especial aí para os homens também. Com certeza, eu acredito que trará muitos benefícios assim, não só de modo pessoal, mas, de novo, né, toda social. A sociedade. Isso exato. Aí. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Faculdades Trilógicas. Terapia para